Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis capítulo 13. A desavença entre Abrão e Ló. Abrão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: "Não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda." Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: "Daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você." Então, Abrão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise, um mergulho em Gênesis capítulo 13. Vamos usar a Nova Versão Internacional. Isso aí, o foco é a história de Abrão, que depois vira Abraão, né? E o sobrinho dele, Ló. Exatamente. É um momento bem específico, logo depois que eles voltam do Egito. E voltam, assim, com muita coisa. O texto fala em gado, prata, ouro, bem ricos mesmo. Tanto Abrão quanto Ló, né? Ambos prosperaram lá. Sim, Ló também tinha seus rebanhos, seus bens. E eles retornam para um lugar conhecido, entre Betel e Ai. Onde Abrão já tinha feito um altar antes, né? Um lugar marcante para ele. Isso. E, bom, esse texto é fundamental, né? Base para muitas tradições. Com certeza. E essa passagem específica, ela mostra muito sobre dinâmica familiar, fé, escolhas. Tudo isso em meio à riqueza e, claro, ao conflito que surge. Ok, vamos então. Vamos detalhar isso. O conflito começa porque, basicamente, não tinha espaço para todo mundo. A terra não comportava os bens dos dois, né? Os rebanhos eram muitos. E aí começa a briga. Não entre eles diretamente, mas entre os pastores de Abrão e os de Ló. Uma tensão clássica por recursos, né? Sim. E o texto ainda faz questão de lembrar. Olha, os cananeus e fariseus já estavam lá. Ou seja, o espaço era realmente limitado, não era a terra de ninguém. Exato. E diante dessa confusão toda,
Abrão tem uma atitude. Interessante, bem interessante. Ele que toma a iniciativa, né, para resolver. Isso, ele chama Ló e propõe uma separação, mas de forma pacífica. A fala dele é muito direta. Olha, não vamos brigar por causa disso, a gente é parente próximo. Mostra uma maturidade, né? E uma confiança também, eu acho. Totalmente, porque ele não só propõe separar, ele dá a Ló a primeira escolha. Isso que é impressionante. Ele fala, a terra tá aí. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Deixa Ló escolher o que parecia melhor. O que será que motivou isso? Só evitar briga mesmo ou tinha algo mais? Boa pergunta. Pode ser pragmatismo, sim. Evitar um conflito maior na família. Mas talvez uma fé de que o futuro dele não dependia daquele pedaço de terra específico, sabe? Faz sentido. Uma confiança na promessa que ele já tinha recebido antes, talvez? Pode ser. De qualquer forma, a bola tá com Ló. Escolhe aí. E aqui a escolha de Ló é fascinante de analisar. O texto descreve bem... Diz que ele ergueu os olhos, né? Exato. Olhou em volta. E viu a planície do Jordão. Toda ela. E a descrição é... Nossa. Muito vívida, bem irrigada, comparada ao Jardim do Senhor. Até com a terra do Egito... Que para eles era sinônimo de fertilidade, né? Exatamente. Então Ló escolhe com base nisso. Aparência, vantagem imediata, fertilidade visível. E aí ele vai armando as tendas dele, indo em direção a Sodoma. Se estabelece perto de Sodoma. E essa escolha, baseada no que parecia melhor, é um ponto crucial na narrativa. É um tema que volta sempre, né? Julgar só pela aparência. Sim, o perigo de confundir o que brilha com o que tem valor de verdade, duradouro. E o texto não deixa barato. Logo em seguida vem uma observação bem sombria. É quase um contraponto direto, né? Uma nota do narrador. Sim, diz. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. Pronto, coloca a escolha de Ló numa perspectiva totalmente diferente. Ele escolheu a terra boa, mas com uma vizinhança complicada, para dizer o mínimo. Parece que esse fator, o caráter moral do lugar, não entrou na conta dele. Ou ele não sabia, ou ignorou. Fica esse contraste gritante. A beleza da terra versus a maldade dos habitantes. Sem dúvida. E se a gente conecta isso com o que vem depois? A saída de Ló abre um novo capítulo para Abrão. É verdade. A separação acontece, Ló vai para o seu canto. E imediatamente o foco volta para Abrão. E Deus fala com ele. É como se a saída de Ló fosse necessária para a próxima etapa da promessa divina se desenrolar. Exato. Um divisor de águas mesmo. E aqui a coisa fica realmente interessante. Deus fala com Abrão de novo. E a promessa é reafirmada e expandida de uma forma uau. Deus manda ele olhar para todo lado. Norte, sul, leste, oeste. Olha bem toda essa terra que você está vendo. Eu a darei a você e a sua descendência para sempre. É muito forte isso. Uma promessa que cobre tudo. Bem diferente da escolha limitada de Ló por um pedaço. E do para aí, né? Tem a questão da descendência. Sim. A promessa é que os descendentes seriam como o pó da terra, incontáveis. Uma imagem poderosa para a quantidade. E Deus não só promete, ele dá uma ordem, uma instrução. Percorra esta terra. É isso? Exatamente. Vá, percorra a terra em seu comprimento e em sua largura, pois eu a dou a você. É um convite para tomar posse, para experimentar a promessa, mesmo que ainda não fosse totalmente dele na prática. E isso levanta uma questão importante sobre fé, né? Acreditar e agir com base numa promessa em algo que ainda não se vê totalmente. Exato. Contrasta demais com a escolha de Ló, que foi só pelo que os olhos viam ali, na hora. Fé no invisível versus confiança no visível imediato. E o capítulo termina com Abrão agindo. Não que ele saia percorrendo tudo, mas ele se move. Ele muda o acampamento dele, vai para os carvalhos de Manré, em Hebrom. E lá ele faz de novo o que já tinha feito antes em Betel. Constrói o outro altar ao Senhor, um ato de fé, de adoração, marcando aquele território espiritualmente. Firmando a presença dele ali, baseada na promessa. Então, resumindo a história toda, a gente tem o quê? Riqueza gerando conflito. Uma separação pacífica iniciada pela generosidade de Abrão. A escolha de Ló, muito focada na aparência, no benefício imediato, mas perto de um perigo moral. E, o mais importante talvez, a reafirmação da promessa de Deus para Abrão
depois que ele abriu mão da escolha que parecia melhor. Exatamente. O episódio todo destaca esses temas: como resolver conflitos, o peso das nossas escolhas e em que elas se baseiam. E a fé na promessa divina. Mesmo quando a situação visível não é ideal. Abrão ficou com a terra que sobrou, mas recebeu a promessa do tudo. Pois é. E isso deixa a gente pensando, né? Se a gente olhar para essa história, Ló escolhe o que parece bom, perto de Sodoma. Abrão recebe a promessa de uma terra imensa que ele ainda nem possuía de fato. Fica a reflexão. Sim. O que isso sugere sobre como nós, hoje, avaliamos valor? Como a gente equilibra as vantagens que a gente vê agora na nossa frente com, com promessas de longo prazo, potenciais que exigem um pouco mais de fé naquilo que a gente ainda não vê. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria. Fé e luz para o seu caminho.